Olá, mas que bom, que delícia ter a sua companhia para mais um programa do bem. Você sabe qual o período mais importante da vida da mulher? Se você pensou na gestação, acertou. Isso porque ela envolve mudanças orgânicas e psíquicas, tendo como o seu clímax o parto e a chegada de um novo bebê. Mas será que todos nós sabemos os cuidados necessários para uma gestação tranquila e, sobretudo, saudável? E os mitos? Por exemplo, será que ingerir cerveja preta realmente faz bem para o leite materno? E viajar de avião? Pintar o cabelo? Hoje o programa vai te emocionar e te deixar atento para essa fase feminina tão especial. Então fica aí ligadinho, porque o Responsa volta já. Responsabilidade está de volta. E em breve, as inscrições para o prêmio Responsabilidade A Gente Faz o Mundo Melhor vão estar abertas. E ainda esse ano, nós vamos conhecer os projetos que mais contribuíram com a justiça social e a reconstrução da cidadania e a preservação ambiental. Mas antes, eu quero convidar você, um artista plástico de qualquer lugar do estado ou do país, para participar do nosso concurso. Minha Arte é um Prêmio. Nele, o melhor trabalho inscrito vai ser o troféu da premiação que vai se dar em setembro desse ano. Você acessa aqui, ó, www.responsabilidade.org.br e clica em Projetos. Lá vai estar o regulamento. A inscrição é gratuita, ó, fica atento. E você vai poder divulgar o seu trabalho pela mídia, o trabalho que vai ser exposto nas prateleiras das principais empresas do país. As inscrições vão até dia 29 de abril. Corra, capriche na sua ideia. Telefone 2221-4300. Hoje, com imenso prazer, recebendo a doutora Isabela Tartari Proença. Ela que é especializada em gestação de alto risco e defensora do parto humanizado, que corresponde ao parto realizado com menor agressão possível à mãe do bebê. Olha que bacana, doutora Isabela, mas que bacana, que maravilha te receber aqui. O que é isso? O que é essa sua especialização, quer dizer, parto de alto risco? Eu imagino que as gestantes que estão nos assistindo já estão, já acordaram. O que é isso, doutora? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você. E falar de obstetrícia, falar de parto. Quando a gente fala assim, gestação de alto risco. Gestação de alto risco são mulheres que ou têm algum problema clínico ou fetos com algum problema. Ou seja, existe o alto risco materno e o alto risco fetal. Um exemplo, uma gestação múltipla. Gêmeos, né? Gêmeos, os trigêmeos, os quadrigêmeos, são consideradas gestações de alto risco. Mesmo as naturais? Mesmo as naturais, porque é uma sobrecarga muito grande para essa mulher. Isso, um alto risco fetal. Um feto com algum tipo de anomalia é um feto de alto risco. Uma gestante com perdas sucessivas é uma gestante de alto risco. Quando a gente fala em alto risco materno, mães diabéticas, hipertensas, cardiopatas. Então, são gestações que precisam de mais cuidados. Quais são os casos que a senhora poderia dizer para quem está em casa, que a senhora já conseguiu sucesso para animar as pessoas que estão assim hoje com algum tipo de dor, estão com algum tipo de líquido amniótico que já saiu um pouquinho, ou sangrou um pouquinho durante a gestação e a mãe fica apavorada, tem que ficar de cama. Para a galera que está de cama hoje. Hoje em dia, obstetrícia é bom senso. Né? Medicina é bom senso. Então, quando você tem uma gestante com risco de prematuridade, tá? Hoje, com as medicações, o repouso, isso é uma coisa contornável. Então, por exemplo, existe uma cirurgia chamada cerclagem do colo uterino. Essa cirurgia é para fechar o colo do útero, evitando a prematuridade extrema, né? Então, essa cirurgia é uma cirurgia que é feita hoje em dia com bastante segurança, e as pessoas que têm ou histórico de incompetência cervical, é aquele colo do útero que abre e a pessoa perde a gestação por volta do 5º, 6º mês. Essas pessoas estão podendo levar as suas gestações até o 9º mês. Olha. Então, isso é uma coisa muito legal. Eu tive um caso extremo de uma mãe em idade avançada, tá?
que perdeu líquido amniótico na 19ª semana. 19ª semana é o 4º mês de gestação. Menos da metade. Menos da metade. Então, antigamente, nós considerávamos abortamento até a 22ª. Então, essa mulher perdeu líquido na 19ª, poderia ser considerado um aborto. Só que ela tinha 48 anos de idade, um casamento novo, e você tem que considerar todos esses fatores adicionais, claro, né? Nós conseguimos levar essa gestação até o 7º mês. E o filho dela está aí com 10 anos, perfeito, sem nenhum tipo de problema. Como? Com cuidados, com repouso, com antibiótico, com exames. Quando ela entrou em trabalho de parto no 7º mês, aí nós tivemos que fazer uma cesariana, uma vez que ela tinha uma cesariana prévia e era uma criança muito pequenininha. Ele nasceu com 810 gramas e não teve nenhuma complicação. E o parto humanizado, como é que é operacionalmente? O parto humanizado é aquele que a gente respeita de uma forma mais efetiva o momento daquela mãe, daquele bebê, daquele casal com seu bebê. Então, o parto humanizado é aquele que você agride menos a criança, porque o nascer não é que seja uma agressão, mas o nascer é uma coisa muito forte. Eu faço ideia, você está ali dentro do útero, quentinho, acomodado. Seja de parto normal, seja de cesariana, é um trauma. Por quê? No parto normal você tem as contrações, empurra pelo um canal vaginal e força em cima e vamos lá, já começa a fazer força desde pequenininho, entendeu? Então isso tudo tem uma energia ali muito forte. Verdade. E na cesárea o bichinho está quietinho dentro da sua barriga, você vai lá e puf, tirou ele. Poxa, onde é que eu tô? Entendeu? Um lugar frio, cheio de gente esquisita, vestida de verde. Então eu acho assim, o que eu preconizo num parto humanizado? Nós apagarmos as luzes da sala, independente se vai ser um parto via vaginal, que é o parto normal, ou uma cesariana, tá? Apagam-se as luzes, coloca-se normalmente uma música em que a mãe escutou desde o 4º mês de gestação, que é quando o bebê está escutando intraútero, então aquilo torna um ambiente mais conhecido para o bebê, porque ele já escutou, né? Aquela música. Ele se sente mais seguro, né? Se sente mais seguro e tudo é conversado, tudo é falado. A mãe e o pai, que a gente não pode esquecer, participam ativamente do processo, sendo um parto ou normal ou cesárea. Eu normalmente ofereço sempre para o pai cortar o cordão umbilical, porque não é pieguice, mas eu acho que aquele momento, aquilo tem um simbolismo muito forte. E aí o bebê nasce, o bebê vai para o colo da mãe, ele é amamentado na sala. Se ele também tiver afim, porque pode ser que o bebê não esteja afim, mas é oferecido o peito, essa mãe fica com o bebê aconchegado. Normalmente o bebê vai até o berçário pesar, medir, limpar com o pai, leva-se a primeira mudinha de roupa para esse berçário, para que essa criança que nasceu bem não precise ficar numa incubadora aquecendo sem necessidade. Então, se o bebê estiver limpo, vestido, bem aquecido, não há necessidade da incubadora. Assim que a mãe vai para o quarto, liga-se para o berçário, chama e esse bebê vai ficar onde ele tem que ficar, que é junto da mãe. Claro. Né? A senhora tem preferência? Acha que o parto normal é superior à cesárea ou a cesárea está de bom tamanho? Olha, eu sou de uma época, eu fui treinada para fazer parto normal. Eu me formei, tenho 29 anos. Na época que eu me formei, não se fazia a quantidade de cesáreas que hoje em dia se faz. Tá? Eu acho que a medicina avançou, a técnica cirúrgica avançou. Antigamente, a quantidade de cesarianas eram menores. Por quê? Porque o risco materno, sobretudo, era muito maior. Então, o que a gente chama de morbimortalidade. Tá? Então, tinha risco de infecção, risco anestésico.
uma série de risco de rejeição, uma série de coisas. Então, você preconizava os partos via baixa, que são os partos vaginais. Sendo que se utilizavam fórceps, vácuo-extrato, manobras de extração, que tornavam os partos extremamente traumáticos, né? Mas se colocando numa balança na época, ainda eram mais seguros do que a cesariana. Hoje em dia isso inverteu. Um parto a fórceps, um parto pélvico via baixa, um parto com vácuo-extrato ou com manobras obstétricas de rotação, etc., são partos muito mais agressivos do que uma cesariana, sobretudo feita de uma forma humanizada. Entendeu? Mas é porque dizem que no Brasil o número de cesáreas é enorme, enquanto nos Estados Unidos é o contrário, o parto normal. É verdade. Por que então isso? A nossa medicina, a nossa obstetrícia, ela é superior à americana. Muito bem, doutora. Por quê? Porque nós aqui nos preocupamos com a relação médico-paciente, que nos Estados Unidos inexiste. Porque o médico, ele tem medo do paciente, ele tem medo que o paciente seja um inimigo dele. Quando, na verdade, o paciente, ele tem que ter uma relação pessoal forte com esse médico. Nos Estados Unidos, tudo é processo. Então, o médico não se aproxima do paciente porque não quer relação, sendo que ele esquece que a maior defesa que a gente tem é a relação que a gente estabelece. Então, o que acontece? Eu acho que a relação médico-paciente é melhor aqui no Brasil. Eu acho que a forma da gente exercer a obstetrícia é mais válida porque eu não estou preocupada com o gasto do plano de saúde em relação aos exames que eu deva pedir, entendeu? Então, a paciente está com todo o screening, ela está totalmente checada, tá? A minha preocupação é, sobretudo, com essa mãe e com esse ou esses bebês. Eu acho que nos Estados Unidos existe uma forçação de barra grande para o parto normal, quando a gente vê aquele canal Discovery Home Health, a maternidade, eu mesma, como obstetra, fico assim surpresa com alguns partos que eu vi ali. 12 horas de trabalho de parto. Não é nem o tempo assim, do trabalho de parto, é a forma como esse trabalho de parto é executado. São mulheres com dor durante esse tempo todo, são mulheres... em alguns casos obesas. E fora isso, assim, eu já vi casos de mulheres com eclâmpsia, forçando um parto via baixa. Eclâmpsia é quando a paciente tem convulsão, porque a pressão sobe muito. Então, são casos, assim, que... Bizarros, né? Bizarros, não tem explicação, entendeu? Eu acho, assim, normalmente o médico só é chamado no final do trabalho de parto. Esses partos são acompanhados por enfermeiras obstétricas. Eu não invalido a presença da enfermeira. Eu sempre fui super favorável à equipe multiprofissional. Só que na hora da complicação, quem resolve é o médico. Então, a equipe tem que estar ali toda. Entendeu? Legal a senhora estar falando isso, porque tem uma corrente, né, de uma maneira geral, na população, não estou falando nem de médico, que coloca uma certa superioridade ainda à mulher que deu à luz de uma forma natural, que disse o parto normal, a que fez uma cesárea, como se uma fosse superior à outra por ter tido algum tipo de, talvez, coragem ou por ter passado por algum tipo de dor. Quando, na verdade, seguindo a sua linha de raciocínio, nós deixamos de ser índios há tanto tempo, temos vida assim. O seio da mulher, que deve, na natureza, pegar sol para então o bico ficar mais resistente e aí então poder amamentar e não sangrar, já não acontece isso porque nós não andamos mais nuas faz 500 anos. Não é verdade? Fica difícil tomar sol. Então a gente não tem essa oportunidade de tomar sol diretamente no bico. A gente não pesca mais no rio, então não faz um movimento de agachamento e não tem as ondas do rio batendo, a gente não ara mais o campo. Então como conseguir o preparo necessário para um parto normal se a gente tem uma vida urbana total? Então eu acho que algumas mulheres se sentem inferiores a outras porque não conseguiram. Então eu acho bacana a sua colocação. Eu acho que o parto normal, o nome está falando, ele é normal, ele é natural. Eu sou contra, hoje em dia, algumas coisas tipo assim, por comodismo o médico fazer cesariana. Isso eu sou totalmente contra. Tá? Eu acho que a gente tem que dar uma chance para esse processo fisiológico acontecer de uma forma natural. Sempre com segurança. Não tem cabimento você ter um bebê de parto via baixa e um bebê ir para UTI para sofrimento fetal.
Não é essa a finalidade do parto.